aí vem. Bom, não sei, né? Não sei, de repente. Pra mim, sempre fazem as alterações de áudio. Não sei se o caso foi uma alteração de áudio, né? Mas por coincidência, eu estava assistindo um episódio de um seriado. Daí ela falou lá, fala com um cara que eventualmente tratava com modelos. Bom, primeiro que eu não. Porra, eu modelo. Claro, depois eu fazer um modelo, fazer uma comparação em relação à questão da fé, né? Então seria um modelo, porque eu estaria mostrando para as pessoas. Ou seja, como se eu não tivesse uma série de pecados. Mesmo segundo a minha própria fé do Novo Testamento, uma série de erros. Como se eu não tivesse. Então eu dizer assim, não, porque o modelo, mas que modelo, velho? Que pariu. Vida real, cara, vida real. Vamos lá. E daí mostra ali, veja como conceito psicológico. Daí, como isso gera uma pressão sobre as pessoas. Deu, foi lá e a mulher do céu foi conhecer um cara que trabalhava com os modelos e falou assim, não, como é que você aguenta trabalhar com os modelos? Não, porque eventualmente os modelos são muito perigosas, elas podem de alguma forma te machucar, não sei, alguma coisa assim. Então eu trato elas como pessoas comuns. Vamos trazer isso pro meu lado, vamos trazer isso para as pessoas eventualmente lidando comigo. A pessoa poderia se dar mal porque eventualmente trataria porque, sei lá, se tivesse medo, então não poderia demonstrar medo para modelo. Né? Vamos pensar que eu sou modelo, então nessa comparação as pessoas estão lidando comigo. Então, como é que o sujeito falou? Tem que tratar como pessoa normal. Bom, realmente, você não pode me tratar como uma pessoa que tenha total e completa proteção de Deus, quando eu não tenho a proteção de Deus. Então, claro, você tem que me tratar de alguma forma normal, que não seja algo exagerado e que não seja algo criminoso. Eu também acho que não deveria me tratar de uma maneira como se eu fosse algo muito grande ou muito imponente. Deveria tratar, sem medo, mas respeitosamente todo mundo. Eu, inclusive, trataria todo mundo com tranquilidade. Não, mas eu vou tratar a pessoa como uma pessoa normal. Então vou sair brincando e detonando com a pessoa. Sim, mas se você fizer isso com todo mundo, mesmo com pessoas que não tenham tanta proteção de Deus, é errado e pode ser pecado sim, mesmo que não seja seu próximo, mesmo que não tenha o mesmo nível de obediência que você tem em relação a Deus. Né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, não posso demonstrar medo, mas então, justamente, o meu objetivo é não causar medo na vida das pessoas, que as pessoas, por meio da minha própria mansidão, não tenham medo, que elas não sintam medo diante da minha presença, exatamente pela minha mansidão, que eu seja uma pessoa acessível às outras e que isso não gere medo às outras. Né? Agora, quer queira, quer não, em maior ou menor grau, completando o argumento anterior, em maior ou menor grau, se você desrespeitar uma pessoa, sim, você pode estar cometendo soberba, pode estar cometendo pecado. Talvez em relação às pessoas que têm mais pecados, isso não seja uma grande verdade. Porque você pode tratá-la mal e isso apenas pode ser, na verdade, uma punição à pessoa. Agora, em relação a outras pessoas que obedecem mais a Deus, você tratá-la de uma maneira igualizante e que seja um desrespeito, tem uma chance maior de ser pecado. Até porque talvez a pessoa seja uma próxima sua se você obedece bastante a Deus. Então tem um risco aqui. Então apenas para dizer que, não só isso é perigoso em relação a com quem você está lidando, e no caso o modelo, depende, se o modelo obedecer a Deus e você tratar a pessoa de uma maneira ruim, de uma maneira que você tratar como uma pessoa normal, sim, mas o que é tratar como se fosse uma pessoa normal? O que é tratar o outro como se fosse uma pessoa normal e eventualmente ofendê-lo? Cuidado, pode ser pecado. E se a pessoa tiver proteção em Deus, é você que vai se dar mal. No caso, pessoa que trata com modelo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu quis causar medo em quem? O máximo que eu quis causar medo no sentido de dizer assim, se você pecou, e às vezes, dependendo da pessoa, ou dependendo do grupo de pessoas, né? Importante citar isso, eu devo dizer, talvez aqui haja um pecado, talvez as pessoas que concordem com esse tipo de atitude, não estou falando agora do cara que trata com as modelos, mas com qualquer atitude errada que tenha acontecido, talvez nesse grupo de pessoas vai ser punido. O máximo de medo que eu tenha falado é isso. Agora, uma pessoa que eventualmente diz uma coisa dessa, que não é exatamente uma barbaridade, mas pode ser. Não seria uma barbaridade em todos os contextos. Eu admito isso. Agora, eu quis causar medo para essas pessoas. Aonde?
Mesmo para esse cara da, não, eu vou tratar modelo como igual. Eu quis causar medo em quem? Fora de um contexto normal que eventualmente seria reproduzido pela própria Bíblia. Eu quis causar medo? Como causar medo? No Novo Testamento era ainda uma coisa mais clara para mim, porque eu não posso fazer isso, inclusive vem a calhar o argumento da competitividade, de que eu não compito justamente por isso. Na obediência estrita que eu fazia ao Novo Testamento. Estrita, talvez não, estrita em relação às coisas que eu queria obedecer. Né? Como se eu fosse perfeito. Ah, mas a pessoa é uma modelo. Modelo? Quantos outros erros, segundo o Novo Testamento, eu tenho? Vou tratar com uma pessoa normal. Claro, mas eu também tenho lá um grande comportamento. Não tenho lá um exímio comportamento. Mas, continuemos. Eu desejei causar medo nas pessoas, não só nessa questão comportamental, mas também levando em conta que eu não posso, por algo que eu interpreto praticamente como mandamento no Novo Testamento, eu não posso desejar sentir misericórdia das pessoas e, portanto, evito situações de misericórdia das pessoas e, portanto, eu não poderia ser impositivo. Claro que eu poderia desejar repreender as pessoas, até desejar causar menos nas pessoas, não é o meu caso, mas eu poderia desejar causar menos nas pessoas e mesmo assim, ao mesmo tempo, não desejar sentir misericórdia. Porque nós temos que evitar situações de misericórdia, porque senão eu estaria me sentindo bem para sentir misericórdia, né, das pessoas. Eu quero sentir misericórdia delas porque eu sou um cara muito bom, porque eu sou um cara muito modelo. Né? Não, claro, mas isso não necessariamente é contraditório eu desejar as pessoas sentirem medo de mim. Mas não é o meu caso. Até porque justamente para deixar bem claro isso, né? Poxa, eu não desejo, vamos dizer, criar situações, ou não desejo que as pessoas vivam situações de que eu sinta a misericórdia delas. Portanto, eu quero fazer com que elas... Uma das formas de eu evitar sentir misericórdia das pessoas é fazer com que elas se sintam bem diante da minha presença. E não com medo. Agora, outra pessoa poderia, mesmo assim, não desejar sentir misericórdia das pessoas e mesmo assim causar medo das pessoas, porque não seria necessariamente contraditório. Não seria um comportamento errado. Mas eu forçava um pouco mais isso e ainda desejava ser acessível às pessoas e não causar medo delas. Mas isso já desde o Novo Testamento. E esse conselho aí no Novo Testamento é bom, hein? Um bom conselho. De você evitar. Não contra a misericórdia. Assim. Pode eventualmente haver um sentimento que seria um sofrimento. Mas independente, não vou entrar nessa discussão. Mas você evitar sentir no sentido que você não pode desejar que a pessoa sofra para você sentir misericórdia dela. Eu desejo que ela não sofra para não precisar de pena. Para liquidar essa questão. Mas, então isso vem ao encontro de eu dizer, poxa, mas eu não quero causar medo em ninguém. No entanto, há alguns raciocínios bíblicos do Novo e do Velho Testamento que eu vou ter que falar, olha, que infelizmente, em essa situação acontecendo, o pau vai comer. E eu sou obrigado a falar. Né? Então, é isso. Não para causar medo, mas porque às vezes é uma realidade. Não, aí que tá, não para eu me ufanar. Apenas para dizer que existe risco de alguns comportamentos ruins ou nefastos até serem repreendidos e você perder a proteção espiritual. Mas isso é uma plausibilidade. E agora vem o cara, não, porque eu estou aqui, eu trato as pessoas, como é que é? Ele falou, eu trato ela como, trato os modelos como uma garota normal. Depende do nível de proteção de Deus que ela tiver. Realmente, eu não mereço um grande tratamento. Principalmente na época do Novo Testamento. Eu realmente não merecia um grande tratamento. É verdade. Tá certo. Eu não merecia. Mas eu também não tentava causar medo em ninguém. Então, né? Para contextualizar para o meu caso, a frase pode não ter sido levantada para mim, mas só para mostrar como a absurdidade psicologista, de estratégias psicológicas desses caras. Esses caras estão loucos, cara, de fazer isso. Ele vai lá e faz isso com o cara faz isso com as modelos. Bom, tem o risco da questão da obediência a Deus, agora, no primeiro ponto. No segundo ponto, tratar a menina de maneira normal. Nem todas as modelos me parecem, talvez a maioria, mas não todas, eventualmente se ofenderiam tanto
com a questão de tratar de uma maneira normal. Eu, no meu caso, às vezes, no meu trato normal, não é que eu não gosto que me tratem de maneira normal. É que, às vezes, em algumas dessas atitudes, eu vejo algo ilógico. Eu vejo comportamentos que derivam de pessoas normais que são ilógicos e ferem a lógica, não ferem exatamente a mim. Muitas vezes, o falar argumentos óbvios, por exemplo, são coisas que podem, eventualmente, irritar. Não porque eu seja uma sumidade de santidade, mas porque ele está ferindo a lógica, bro. Não porque... Não, me respeito porque eu sou uma pessoa santa, não firo a lógica porque eu sou santo. Claro que não, é por obediência à lógica, não a mim. Por obediência à realidade. E da mesma forma em relação aos modelos, você tem que eventualmente tratá-los com pessoas normais sem ofendê-las, no caso ali do seriado, sem ofendê-las, para não ferir a lógica. Não que as meninas sejam santas. Então é isso, cara. Mas que gente louca, velho. Esses caras estão loucos, cara. O que vocês estão fazendo, cara? Bom, não sei, né? O pessoal do YouTube, né? Não sei onde que a mídia não, porque não sei, porque e os judeus, não sei o quê. Ou mesmo, não importa de que raça, de que povo, de que etnia, de que religião as pessoas são. A grande questão aqui é o respeito, no final, a Deus um pouco também, o respeito às pessoas e o respeito à lógica. Se você tratar a pessoa como uma pessoa normal, você não vai eventualmente, você pelo menos vai evitar falar coisas óbvias. Você não vai falar uma coisa não óbvia para irritar a pessoa. Mas esse é um tratamento normal. O que é um tratamento normal? Eu vou tratar essa pessoa como eu trataria outras pessoas. Ok, mas é que se você fizer isso, mesmo as outras pessoas que já estariam mais acostumadas com esse tratamento, até elas estão sendo desrespeitadas, no final, não de maneira mais indireta, porque eventualmente a pessoa está repetindo aquilo que é óbvio, por exemplo. No sentido de dizer, qualquer coisa corriqueira que poderia ser. Não, essa pessoa vem aqui, fica um tempo e vai embora e a pessoa já sabe disso, quer dizer, falar eventualmente aquilo que a pessoa já sabe, enfim, independente, né, nessa situação, nessa circunstância. Então é isso, cara. Essa é a questão. O fato de as pessoas eventualmente demandarem, nesse caso, a lógica, por exemplo, não quer dizer que elas estão se auto-presumindo como santas. Eu estou demandando obedecer a lógica porque eu sou uma pessoa muito santa, porque eu tenho muita santidade. Pode ser o caso, mas não é essa a situação. Às vezes a pessoa não é santa, ela está demandando a verdade para que a outra pessoa também não perca tempo. Não, vamos focar aqui numa coisa mais ok, mais normal, sem necessidade de insinuações, né, de qualquer tipo, apenas para provocar outra pessoa, que é o que o cara faz no caso do seriado. E comigo não deu certo. Quando eu vi que ia dar muita merda, por exemplo, no caso do Ministério, eu fui embora. Mas fica esse complemento do canal. E é isso aí.